Para que nós devemos ler o livro de Provérbios? Qual o propósito disso? E como nós podemos alcançar a sabedoria? No início do livro de Provérbios, essas perguntas são respondidas. No versículo 2, no versículo 3, 4, são demonstradas formas de nós vermos os propósitos desse livro. No versículo 4 nos diz: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui nós percebemos que, na continuação dos propósitos do livro de Provérbios, de nós aplicarmos esses provérbios e sermos melhores, mais sábios, mais próximos de Deus, mais temerosos a Deus, aqui no versículo 4 nós temos mais desses propósitos. Aqui no versículo 4, nós temos o propósito de dar sabedoria, de dar prudência aos simples. Essa ideia do simples é a ideia daquele que não tem erudição, não tem conhecimento acerca de muitas coisas, mas a este pode ser até mais sábio do que alguém que tem todo esse conhecimento, se ele aplicar a sabedoria divina. Ele não vai pensar que vai ser maior que o outro, que vai ser melhor que a outra pessoa, mas ele pode ser mais sábio, como é descrito aqui, para dar ao simples prudência. E o que seria prudência? Prudência é nós estarmos preparados e não tomarmos um passo sem pensarmos sobre isso. Não somos precipitados nas decisões. Não somos pessoas que vão pelo impulso. E nos provérbios nós podemos aprender a ser pessoas menos impulsivas e ser pessoas mais prudentes. Até porque quando nós olhamos para o livro de Gálatas, nós percebemos que um dos frutos do Espírito Santo é justamente o domínio próprio. E esse domínio próprio permite com que a gente não tome decisões impulsivas, não fale de maneira impulsiva, não haja de maneira impulsiva. Então, o livro de Provérbios nos ajuda também a sermos prudentes, a tomarmos decisões baseadas em sabedoria, em conselhos, na palavra de Deus. Tudo isso nos ajuda a tomarmos melhores decisões. E a continuação do versículo nos diz ainda: e aos jovens, conhecimento e bom siso. Isso não quer dizer que os adultos, os mais velhos, não possam ter também aplicações nesse livro de Provérbios, mas ele está falando especificamente aos jovens nesse versículo. Até porque perceba que a linguagem do livro de Provérbios, o autor Salomão, ele usa muito a linguagem do filho meu. São conselhos dados por alguém mais experiente para um jovem que vai aprender muito sobre a vida. E se ele aplicar estes provérbios, ele de fato vai ser mais sábio. Por isso que muitas vezes nós encontramos a expressão filho meu. E por isso que aqui tem e aos jovens. Aos jovens pode ser dado conhecimento e bom siso. Bom siso é justamente você ter discernimento das situações. A palavra siso no original tem conexão com planos, com propósitos. Ou seja, a pessoa tem bons planos, bons propósitos, ela planeja bem, ela sabe discernir toda a situação e tomar uma decisão sábia. Ela não vai tomar decisões tolas, decisões precipitadas. Quer tomar decisões assim? Busque sabedoria em Deus. Lembre-se do que é dito em Tiago. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele vai te dar. Então, se nós quisermos ser mais sábios, se nós quisermos experimentar a prudência, o conhecimento, o bom discernimento das situações, os bons planos, nós precisamos ser sábios diante do Senhor. Não é a sabedoria terrena, não é a sabedoria mundana, não é a sabedoria desse século. É a sabedoria de Deus que vai fazer com que a gente cresça diante do Senhor. Busque a sabedoria do Senhor. Olhe para as Escrituras. Tome versículos, aplique em sua vida, viva a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente.